Fala pessoal, beleza? Estamos aí para mais uma live muito especial. Vamos receber hoje a Dara, né? A Dara, capitã da seleção brasileira de handebol, campeã do mundo em 2013, né? Participou de 4 Olimpíadas. Já já ela vai estar aqui com a gente. Então, se tiver alguma pergunta, manda aí. Na medida do possível, a gente vai tentar fazer, né, as perguntas que vocês tiverem. E tenho certeza que vai ser um papo muito legal, principalmente o Mundial de 2013. Teve muita conversa, muito de bastidores ali, legal, com o técnico Morten Solberg. Então a gente vai bater um papo aí com a Dara. E em breve esses jogos vão estar lá disponíveis no meu canal do YouTube, o canal do Gustavo Roman. Vão estar lá na íntegra, né? Só não tem um jogo da campanha 2013. Vamos chamar aqui. Conosco. Oi, Dara, tudo bom? Oi, tudo Prazer. jóia? Tudo bom, obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, eu que Né? agradeço. E vou começar só dando um pouquinho o seu currículo. Se eu esquecer alguma coisa, você, por favor, me corrija. Tá bom. Mas são 4 Olimpíadas, campeã mundial de 2013, capitã do time, né? Campeão mundial de 2013, tricampeã pan-americana, é isso? Isso mesmo. Né? E jogou além do Brasil, né? Jogou em Portugal, Espanha, Áustria, enfim, uma jogadora super completa, né? E que veio aqui hoje bater um papo com a gente. Principalmente, é claro que a gente vai falar de outras coisas, mas principalmente do Mundial de 2013. Para quem não me conhece, né, eu sou jornalista esportivo e tenho um canal no YouTube onde eu tento preservar um pouquinho a história do esporte brasileiro e mundial, e a gente está fazendo isso agora. Os grandes eventos esportivos, a gente está tentando conversar com personagens, como é a Dara hoje, né, e a gente vai falar muito sobre o Mundial de 2013. Por quê? Não é só para a gente ficar batendo papo, enchendo linguiça e relembrando, né, uma histórica conquista dessa seleção brilhante, mas porque eu tenho esses jogos, né, e a gente vai estar disponibilizando lá para todo mundo no canal do YouTube, para todo mundo poder assistir a esses jogos. Bom, você jogou a Olimpíada de 2004, 2008, né, 2012, 2016, os mundiais. Agora você tem uma história muito legal que eu queria que você falasse um pouquinho antes, Dara, para a gente começar. Você não começou exatamente no handebol, né? Você começou no atletismo. Eu comecei no atletismo e no basquete, né? Foram os dois primeiros esportes que eu conheci, vamos dizer assim, né? Fui apresentada ao esporte através dessas duas modalidades na escola. Bom, o basquete foi mais pela seleção, né? Campeã do mundo em 94, seleção Geração Paulo, Hortência, Ellen Lúcia, né? Enfim, aquela seleção me inspirou muito no que diz respeito ao esporte, né? E dali eu comecei nas aulas de educação física e eu conheci o handball, mas continuei praticando o atletismo e o basquete por um bom tempo. Legal, isso é uma coisa que eu acho muito legal, só fazendo um adendo aqui. Você e a Alessandra também, que participou dessa seleção de basquete, foi a primeira live que eu fiz, foi campeã mundial também. Ela falou também exatamente isso, da importância, né, de ter o contato com o esporte na escola, né? Muitas vezes a Com gente não dá certeza. o devido crédito ao professor de educação física que, né, nos apresenta esses esportes. E olha aí, daí surgiu uma Não, menina com que foi. certeza. Né? Na minha época de escola, era muito forte os jogos escolares, pelo menos aqui na minha Uhum. região, interior de São Paulo, era aqueles jogos escolares, o campeão da cidade ia jogar o zonal para ir para a final estadual. Então, assim, era uma coisa muito legal. E, tipo, eram 10, 15 escolas, era quase, sabe, eram 3, 4 finais de semana direto realizando o campeonato escolar. Era muito legal, muito, muito, muito legal. Hoje em dia se perdeu bastante essa questão, né? Até a questão da própria educação física nas escolas. Hoje já realmente já não se dá o devido valor, mas, ao meu ver,
é um caminho muito importante que não deveria jamais ser esquecido. Não, com certeza, não concordo em gênero, número e grau com você. Bom, vamos começar a falar das competições aqui, que a Dara me avisou que ela fala pouco, né? Então a gente tem que dar uma... para a gente poder abordar todo... para a gente poder abordar todos os assuntos aqui que a gente tem. Vocês ali, né, em 2000, vocês vinham de resultados, né? Teve o Mundial do Brasil ali, que vocês acabaram no quinto lugar, né, em 2011. Em 2011. Depois teve a Olimpíada de 2012. Eu estou pegando os que estão antecedendo ao Mundial de 2013. Né? Então, vocês já vinham ali colocando o nome de vocês entre as potências, né? Mas havia uma coisa que eu acho que incomodava, isso eu falei com o Meligeni na semana passada, né? O Meligeni, por exemplo, a gente sabe que é um cara que é argentino, né? E que é naturalizado brasileiro, e era uma coisa que quando a gente saía, e até na imprensa mesmo, né? E eu não fazia parte da imprensa na época, né? Mas já me incomodava como leitor. O Meligeni, por exemplo, ele ganhava, ele era brasileiro. Ele perdia, era o argentino que perdia, né? Então, assim, é uma coisa que me incomoda e que eu acho que incomodou, você vai poder tirar essa dúvida, mas incomodava um pouquinho vocês, o fato da síndrome das quartas, né? Era uma seleção que ficava marcada por ir até as quartas, mas chegava nas quartas de final, dava alguma coisa que não conseguia passar. Incomodava vocês isso? Como é que era? Eu, assim, hoje, depois de ganhar o título, a gente acaba tirando muitas lições dos momentos de derrota, né? Hoje, podendo analisar os momentos vividos tanto em 2011 quanto em 2012, e logo, né, em 2013, a gente vê que nesses 2 anos anteriores, por mais que o fantasma tenha aparecido justamente nas quartas, talvez a equipe não tivesse a mesma maturidade e a mesma... experiência é a palavra, sabe? De viver aquele momento, de cruzar aquela linha, sabe? Então, eu acho que 2011 e 2012 serviu para essa seleção como uma ponte mesmo. Uma ponte de chegar em 2013, porque 2013 foi um ano bem difícil para o grupo, né? São coisas assim de bastidores que a gente acaba vivendo, mas o grupo estava tão unido, o grupo estava tão focado e disposto a realmente a se superar, mais do que superar as quartas de final. Era um grupo que acreditava, naquele momento era um grupo muito homogêneo, que acreditava muito que podia ultrapassar qualquer barreira, quartas, semi, inclusive a final. Então, acho que uniu toda essa experiência, toda essa bagagem dos anos anteriores, porque quando a gente perdeu em 2011, realmente foi uma pancada, a gente perdeu em casa de 1 gol. Ninguém queria, obviamente, mas talvez o time não tivesse a maturidade, não tivesse a força suficiente para cruzar aquela linha ali. A gente acha que, por quê? Não sei. Mas, e a mesma coisa aconteceu em Londres, né? A gente realmente bateu na trave depois de um primeiro tempo perfeito. Né? Você sair vencendo de 6 bolas contra uma Noruega praticamente destruída, mas também não tínhamos vivido ainda aquela experiência de poder matar realmente um gigante, né, que adormeceu, mas veio com tudo e acabou virando o jogo. Já em 2013, toda essa bagagem de derrota fez com que nada fosse surpresa para a gente, né? Tanto que as quartas de final foram 2 prorrogações, e aquilo foi psicologicamente bem punk, mas era assim, era como se aquelas 2 prorrogações que tiveram fosse o Mundial do Brasil e a Olimpíada. A gente já passou por isso, não vai ser agora que a gente vai entregar de mão beijada, entendeu? A Hungria jogou muita bola, merecia ganhar? Ao meu ver, merecia, mas eu acho que a gente mereceu mais e a gente estava mais preparado. Aquela equipe que estava lá estava mais preparada para esse momento. Óbvio que, como eu te falei, agora que eu ganhei, é fácil chegar a essa conclusão, né? Mas eu acho que o merecimento e a preparação contou muito nesse campeonato para aquela equipe. Legal. E aí você já me deu até o gancho para a próxima coisa que eu vou conversar com você, que o início da preparação, aí já falando do Mundial de 2013, né, o início da preparação, pelo que eu pesquisei aqui, foi um pouquinho
conturbado, né? Vocês foram lá para a Europa, na Polônia, jogaram amistosos contra a Polônia, mas teve um determinado momento que só 9 jogadores estavam podendo treinar, né? E, enfim, eu queria que você contasse um pouquinho dessa preparação para o Mundial. Então, como eu falei, esse ano de 2013 foi um ano bem difícil, né? Para várias atletas da seleção, com lesões, com perdas familiares, enfim, momentos assim duros que a gente, como grupo, acabou transformando em força, né? E realmente a preparação começou com algumas lesões, algumas dúvidas se iria ou não iria participar do Mundial. A Duda Morim foi uma delas, que tinha uma lesão na coxa consideravelmente grave, né? E foi dúvida até os últimos minutos aí de embarcar para a Sérvia, né? Não jogou os amistosos, a gente fez amistosos, digamos que horríveis. Perdemos, acho que de 10 bolas o primeiro, ou de 12 bolas o primeiro, de 10 o segundo. Mas, assim, preparação, né? Foi tudo muito preparação mesmo. Então, quando tudo se acertou e já era a hora de embarcar para a Sérvia, que o grupo estava fechado, enfim, eu falei, vamos do jeito que dá, vamos o que a gente tem, e a gente estava muito unido. Eu acho que foi muito, a união desse grupo nesse campeonato foi fora de sério mesmo. Então, assim, nada podia com a gente. E se a gente realmente não tivesse ganho esse campeonato, mesmo assim, a fortaleza do grupo foi muito grande. Então, acho que foi merecimento mesmo. Ah, legal, não. E só falar que o pessoal tá mandando mensagem aqui, gente, não dá, vai dar para ler de todo mundo, né? Muita gente. A gente vai tentar ler. Tá falando oi, tá falando oi, gente, oi. Pois é. Tô vendo que tá entrando aí uma galera que eu conheço, mas realmente é difícil atender a todo mundo. Mas eu tô vendo que você tá entrando. A gente garante que a gente não é mal educado, né? A Dara é figura pública, todo mundo sabe que ela não é, vocês não me conhecem, mas eu também juro que não sou. Tá, gente? Mas é que sintam-se todo mundo abraçados, beijados, e na medida do possível eu vou tentar fazer as perguntas aqui de vocês. Eu tô até recuperando aqui, teve um aqui do VHMB31, tá perguntando qual foi a sua primeira vitória paulista. Paulista, nossa, minha primeira vitória paulista foi juvenil, com São José dos Campos. Foi acho que contra a Hebraica, se eu não me engano. Foi contra a Hebraica, na Hebraica. E quando eu fui daqui para São José, eu ainda era novinha mesmo. E você jogou no Mauá, né? Só fugindo um pouquinho, já que a gente está falando disso, né? Eu joguei no Mauá. Todos os títulos que eu tenho a nível de Brasil foram com a equipe do Mauá, com exceção de um campeonato paulista que eu tenho com Osasco. Os outros títulos a nível nacional, brasileiro, Copa do Brasil, Universitário, Carioca, Liga Nacional, Jabs, Jebs, Jubes, todos com o Mauá Universo. Eu pergunto porque eu sou de Niterói, né? Ali do lado de São Gonçalo. Né? Eu estudei no Universo de Niterói também. Então, eu também fiz jornalismo lá. Tá vendo? Então, é só para fazer isso aí. Mas vamos começar já falando do Mundial. Tem uma pergunta aqui que veio no Instagram ontem. O imbecil aqui esqueceu de anotar quem foi que perguntou, mas enfim, depois eu dou o devido crédito aí. Quando é que vocês sentiram que tinha alguma coisa diferente naquela seleção? Foi na preparação? Foi quando vocês estrearam no Mundial? Quando é que vocês sentiram, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que está diferente nesse campeonato em relação aos outros? Na preparação. Na preparação, eu sempre costumava brincar muito até na imprensa mesmo, quando eu dava algumas entrevistas, depois do título, a gente, quando estava nas preparações para campeonatos, a gente sempre ganhou muitos jogos na preparação. Jogava contra, exemplo, assim, só para entender mais ou menos o que eu estou falando, em Londres, a gente jogou contra a Noruega, num evento teste. Do ginásio, onde ia ser realizado o handball, nós fizemos um evento teste para a Noruega. Nós ganhamos. Ganhamos um e empatamos outro. Uau! Evento teste, né? Não vale para muito. E isso era, assim, na minha cabeça, era uma coisa que me incomodava muito. A gente sempre ganhava na preparação, sempre ganhava nos torneios não oficiais.
Mas chegava na competição, pé, não dava certo. Pé, não dava. E nesse Mundial, propriamente dito, a gente fez esses amistosos com a Polônia e foi uma pancada. Eu falei, cara, será que tem alguma... Acho que todo mundo, né? Foi uma coisa que alguém soltou, não lembro se foi eu mesma que acabei. Gente, tá tudo certo, a gente vai ganhar, porque a gente tomou pau na preparação, vamos ganhar na competição. A gente inverteu os fatores aqui, vai dar tudo certo. E, pô, é verdade mesmo, tal. Então, ali, a gente já notou que, pô, peraí, faz sentido, né? E, realmente, acho que dali, aí estreamos contra a Algéria não tão bem. Foi um jogo, né, de estreia, mas é aquela coisa, a estreia é ruim para todo mundo, né? Aquela pressão, aquela coisa de... começou o campeonato. E depois, dali por diante, eu acho que depois, inclusive, do jogo contra a Sérvia de grupo, né, que a gente jogou contra a Sérvia 2 vezes, na fase de grupo, eu acho que ali, a partir daquele jogo ali, acho que a coisa já deu, falou, não, é esse, é agora, e depois da Hungria, então, nem se fala, né? Ah, quando superou, né, as quartas. Pois é. Não, a gente vai falar jogo a jogo e eu não quero que seja uma coisa chata e repetitiva, mas é porque eu tenho, né, praticamente todos esses jogos. Né? Acho que eu só não tenho... Eu também vou ter, né, que você vai me mandar. Não, com certeza. Né? A gente só você me combinar e dizer para onde você quer que mande. A gente vai fazer. E eu tenho feito isso, eu brinquei, eu mandei para o Melingene também. Enfim, vocês é que fizeram história, eu só tento preservar um pouquinho, vocês têm mais do que direito de ter isso em mãos, né? Mas eu queria saber de você qual foi a importância, vindo dessa preparação conturbada e tal, de jogar contra a Argélia e contra a China, né, que eram as duas mais fracas, eram teoricamente as duas que eram duas vitórias. Claro que no esporte nem sempre isso acontece, mas na teoria eram jogos que vocês ganhariam mesmo se com todos os problemas, sem a Duda Amorim, enfim. Né? Então, qual foi a importância de ter essas duas e até em termos de confiança, né? Para vocês ganharem essas duas, o jogo começar a encaixar, sair o nervosismo da estreia do Mundial, enfim. Foi justamente a gente tinha muito essa visão na hora de começar o campeonato, de teoricamente você começar contra o adversário mais fraco, né? Teoricamente, como você bem falou, na hora ali de jogar, e principalmente numa estreia, muita coisa pode acontecer, né? Então, pra gente ter... Tanto que o primeiro jogo não foi um bom jogo, a gente venceu, ok, né? Até o Morten comentou, vocês venceram, 2 pontos, tá tudo certo, mas se a gente for analisar todo o jogo, foi um jogo horrível. Muitos erros técnicos, né? Então a gente começa a inverter e ao invés de trabalhar as coisas positivas, trabalhar tudo que errou, né? Para poder corrigir para os próximos. Mas é aquela coisa, não deixa de ser na matemática que se faz pré-jogo, né? Pré-campeonato, você fala, se eu ganhar aqui, se eu somar aqui, eu passo aqui, até para você adquirir uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, né? Que não quer dizer nada, mas de cara à situação que você vai enfrentar, você tem que fazer essa matemática para poder, se der alguma coisa errada, né? A gente terminou esse campeonato invicto. Isso não é uma coisa habitual. É normal, né? Você vê, se você pegar aí a Noruega foi campeã de muitos campeonatos, tendo perdido 1, 2 jogos, né, no caminho, que é normal. A gente foi de forma invicta, não é tão habitual, mas a gente contava com alguns tropeços que não aconteceram. Mas realmente é importante ter esses jogos teoricamente mais fracos para ganhar confiança e principalmente tendo de cara um mais fraco, te dá essa coisa de poder ganhar, de já somar 2 pontos e ir já com uma certa vantagem, vamos dizer assim. Com certeza. Até porque, só para ilustrar isso que você falou, a importância, né, de ganhar, de ser campeão do mundo, o Brasil foi o segundo país não europeu, né, a ser campeão do mundo. Só a Coreia do Sul, em 1995, tinha sido campeã fora da Europa, né? Então, eu acho que talvez em 2013, talvez nós não fôssemos mais um adversário fraco, mas há um tempo atrás o Brasil também, para muitos, era considerado jogar contra o Brasil no jogo de estreia, era um adversário fraco, né? Então, a gente fica naquela, assim, de realmente ir ganhando caminho aí, ganhando um respeito, né? Que aconteceu depois de 2013 de uma maneira bem, bem forte. Com certeza. E aí passaram esses 2 primeiros jogos, teoricamente, mais fracos, vocês
cumpriram a obrigação, entre aspas, né, de ganhar os jogos. E aí veio o terceiro jogo, que é contra a Sérvia. Dona da casa, né? Praticamente já uma decisão do primeiro lugar. Foi o que você falou. Não era um jogo de vida ou morte, não era uma final ainda, mas era importante para vocês estabelecerem o que vocês queriam fazer na competição, né? Ganhar para todo. Falar, opa, peraí, né? O Brasil. Era justamente medir a que nível a gente estava, né? Até para avançar na competição, né? E para ter um cruzamento, desculpa te cortar, mas para ter um cruzamento melhor lá na frente, né? A importância também. Para tentar, né? A gente, com o tempo, a gente vai vendo que essa coisa de cruzamento é muito relativo. E em 2013, a gente não pensou nisso, porque em 2012, nós saímos em primeiro do grupo e pegamos a Noruega, que saiu em quarto. Então, pensar no cruzamento é caixão. Porque hoje em dia não tem mais equipe são pouquíssimas as equipes que não estão num nível alto, né? Que possam te ganhar. O handball, principalmente o feminino, está muito igualado. Então, assim, naquela época, pensar, depois da porrada de 2012, nem passou pela nossa cabeça pensar em sair em primeiro para pegar o quarto. Porque se o quarto fosse uma Noruega, né, já tínhamos perdido no ano anterior, mas nada mais que isso era realmente ver em que situação nós estávamos a nível de jogo para enfrentar o que seria uma crescente na competição, né? Sérvia, Dinamarca, enfim, e os adversários para depois, no cruze das oitavas e quartas, já medir realmente força contra os possíveis medalhistas. O Hulk Personal fez um comentário que eu até ia falar um pouquinho mais para frente, mas já que ele fez, vamos falar de uma vez. Diz que a pivô da Sérvia, né, incomodava muito vocês, né? É uma pivô muito, muito boa, né? Uma pivô, ela tem um porte físico muito... além dela ter o porte, ela usa muito bem. Para mim, não é a melhor, porque a Loki continua sendo a pivô da Noruega. Para mim, é o concurso, não tem melhor que ela, tá para nascer ainda. Mas ela é uma pivô que realmente conseguia arrebentar com a nossa defesa. E fisicamente, disputar com ela fisicamente era perda de tempo. A gente tinha que realmente fazer de um jogo mais inteligente, que foi o que que o Morten e o Alex utilizaram. Fazer um jogo mais de antecipação, tentar quebrar algumas jogadas por antecipação, porque se fosse deixar para o posicionamento e para a força, é complicado. Era como estar defendendo o Hulk. Imagina o Hulk na nossa defesa ali e a gente tem que defender ele 1 contra 1, num giro, num bloqueio. Complicado, né? tem que usar um pouquinho da manha, senão realmente não dá. Tem um comentário interessante aqui que eu vou ler, do Marcílios Silva. Foi essa competição de 2013 que me fez seguir essa vida de atleta, do handball. Começou minha paixão pelo esporte, por essas meninas, e que até o fim eu acreditei nelas. Isso é muito legal, né? Isso é muito gratificante, você saber que serviu de inspiração para outros atletas, né? Outras Justamente. Pessoas. Aí me remete a mesma coisa, a Hortência, a Paula e aquela geração de 94, que quando eu vi no pódio, a primeira coisa que eu pensei é isso que eu quero para mim. Um dia eu quero vestir a camisa do meu país, um dia eu quero escutar o meu hino, é isso que eu quero. Entendeu? E é legal. Essa é uma satisfação, mais que qualquer troféu, saber disso, saber que outras pessoas se inspiram na gente, nas nossas conquistas, enfim. Isso é o que conta e isso é o que fica. Com certeza. E, bom, vamos falar agora um pouquinho, antes da gente entrar na fase de mata-mata. Vocês ainda ganham da Dinamarca, né, que é sempre um adversário muito, muito duro e tal. Mas eu queria que você falasse duas pessoas em especial aqui. Primeiro da Alessandra, psicóloga, que, segundo eu apurei, fez um trabalho com vocês ali, muito legal. E a gente eu daqui a pouco vou te pedir algumas histórias aí de bastidores dela. E do Morten, né, que o Morten, pelo que eu li, não só o mérito dele como técnico, né, digamos, tático, técnico de treinamento, mas a parte psicológica do Morten também mexendo com vocês foi um primor ali e mexeu muito e motivou ainda mais vocês. Mas isso a gente vai falar. Vou pedir histórias daqui a pouco. Queria que você falasse da Alessandra primeiro e aí já emenda aí na importância do Morten, por favor.
Então, a Alessandra realmente foi uma peça aí chave nessa conquista. Acho que ela fez um trabalho, ela estava com a gente desde 2009, né? E nesse trabalho, nesse campeonato especificamente, ela fez um trabalho assim que casou com tudo, né? Casou com o momento em que a gente estava vivendo. Eu acho que ela soube resgatar dos nossos, como eu disse, dos problemas que a gente vinha tendo a nível pessoal. A nível de grupo, não, mas né, acaba influenciando, né? Porque a gente acaba sendo uma família, acaba uma vivendo as dores da outra, os problemas da outra, e ela conseguiu transformar tudo isso em força do grupo, entendeu? Isso se refletiu muito dentro de quadra. Ela acabou transformando situações nossas, problemas nossos, em situações de jogo, na qual a gente tinha que se ajudar, como estava se ajudando fora, dentro de quadra. Ela bateu muito na tecla do erro, que vai errar, que pode errar, que é permitido errar, né? E isso acabou, a gente treinava essa força diante dos erros, né? E isso refletiu muito dentro de quadra. Então, para mim, esse amadurecimento psicológico do grupo, acho que cada uma teve o seu amadurecimento individual, sim, o seu trabalho, sim, psicológico, mas o amadurecimento psicológico do grupo como um todo foi uma das chaves principais para essa conquista, né? Junto com toda a bagagem, com toda a experiência, com todo o trabalho técnico-tático que o Morten e o Alex fizeram, foi tudo encaixando assim perfeitamente. Eu acho que o quebra-cabeça ali em 2013 encaixou e foi perfeito. E o Morten, eu sou suspeita para falar do Morten, porque eu passei, foram 3 técnicos, né, na seleção brasileira. Eu tive o Alexandre Schneider, eu tive o Juan Oliver e fechei com o Morten. Para mim, todos, antes eu cheguei a conhecer, mas não trabalhei com ele de Genal. Para mim, todos esses técnicos aportaram muito na seleção brasileira, né? Eu vou falar dos que eu trabalhei, que foi o Alexandre Schneider e o Juan. Eles fizeram um trabalho muito bom. Infelizmente, o resultado não veio com eles, porque não era o momento, porque faltavam muitas coisas ainda. E o Morten chegou, né? O nosso baiano, que ele se diz que ele é baiano, e ele, com toda a experiência, com toda a escola, né, que ele trazia na bagagem, que a escola dinamarquesa é uma das melhores escolas do handebol do mundo, ele chegou humildemente dizendo que ele acreditava naquelas meninas, que ele acreditava no handebol brasileiro e que ele ia botar uma medalha no nosso peito. Assim, isso eu ouvi em 2009, da boca do Morten. Eu vou colocar uma medalha em vocês. Acredita em vocês ou não. Quem não acreditar, não vai trabalhar comigo. Então, o cara chega da Dinamarca falando que a gente é boa, que a gente é fera, e que ele vai colocar uma medalha no nosso peito. A gente tem que acreditar, né? Porque algo bom a gente tinha. O cara tá falando isso, né? Pode chamar de louco, pode falar o que for. E eu acho que isso foi a chave. Ele é um cara que super apaixonado pelo Brasil, né? E eu acho que isso conta muito. Às vezes as pessoas falam, o Brasil tem excelentes técnicos aqui no Brasil. Eu acho que o fato de ter um estrangeiro de frente à seleção, a diferença é na questão dos jogos e da experiência internacional que tem. Obviamente isso conta, né? Mas o Morten, para mim, ele acabou sendo um brasileiro, mas que nasceu no lugar errado, apaixonado realmente por nós, pela modalidade, né? E isso fez muita diferença. Isso fez muita diferença, porque ele respeitou o nosso estilo, ele respeitou as nossas debilidades, as nossas fraquezas, vamos dizer assim. Ele vem de uma escola em que uma menina de 10, 12 anos tem um nível técnico muito alto. E nós, aqui no Brasil, nós não temos. É muito na raça. A gente aprende muito tarde, né, as coisas. Então, assim, muitas vezes a gente não sabia fazer passes. Ele falava um tipo de passe. A gente tinha dificuldade em executar esse passe. Estávamos falando de uma seleção adulta. Entendeu? Então, cara ir lá, ter a paciência, investir tempo, investir em vídeo, investir em muitas coisas, é porque realmente acredita na gente então isso não é por acaso. Não é por acaso que ele realmente ganhou esse título. Então eu acho que casou ali. Eu falo que foi um casamento perfeito o handebol brasileiro no momento em que estava, né? Vinha de um excelente trabalho do Juan, que já também pegou um excelente trabalho do Schneider.
Então, uma coisa foi casando com a outra e o Morten chegou ali com toda a sua humildade, com toda a sua experiência e falou, é esse grupo que vai ganhar, é esse grupo que eu vou fazer campeão. Beleza. E aí, nas oitavas de final, vocês enfrentam a Holanda, né? Passam pela Holanda, um jogo relativamente até tranquilo, né? Pelo menos o placar final. A Holanda estava se preparando para o futuro. A Holanda é o Brasil de 2011, tá? Pois é. Enfim, né? A gente não gosta muito de lembrar, né? De 2016. Pois é. É um nome que não é legal. Inclusive, eu estava lá, né? Como torcedor, não como empresa, mas eu estava lá. Eu também estava. Pois é. Enfim, mas a gente deixa falar, né? Vamos falar de 2013, por enquanto. Não, mas é legal porque, né, como você falou, mas é exatamente isso, né? A Holanda se preparando para o futuro, mais ou menos como vocês fizeram. Então, quer dizer, o modelo de vocês, o modelo que vocês implementaram, né, funciona, né? E, olha, tem muita gente elogiando vocês aqui, gente. Olhar dela até eu tô lendo ali a Bela Isadora, o Wagner lá da Quinta do Céu, tem uma galera aí, o Thiago. Obrigado, gente. Pois Obrigado pelo carinho. Que não dá, se a gente for ler... Sempre é muito bom esse carinho. Desculpa te cortar, mas é que se a gente for ler cada um deles, né, a gente vai ficar 1 hora só lendo, enfim, mas é muito legal, a gente na medida do possível, e eu estou agradecendo aqui de coração quem está nos assistindo aqui, espero que eu não esteja estragando aqui a live da Dara, porque ela é a estrela, ela que é a estrela aqui. E aí vem o jogo da Hungria, né, o jogo das quartas de final, o jogo da síndrome das quartas, né, 2 prorrogações, um jogo tenso, eu vi esse jogo ao vivo, nossa senhora, não dava nem para respirar, eu imagino vocês lá, né, batendo aquela, poxa, será que não vai ser dessa vez de novo? Né? E no final acabou que foi. Né? E como é que foi esse jogo lá? Imagino, né? Enfim, mas como é que foi esse jogo lá para vocês na hora? Assim, hoje em dia tudo é fácil falar, né? Na hora eu não tinha. Se me perguntasse na hora, eu não ia saber nem. Era aquela coisa, preparar. A gente sabia que a gente estava preparado para aquele momento. Uhum. Nós sabíamos que não iria ser fácil. Foi uma dos trabalhos, acho que mais difíceis da Alessandra. O trabalho dela pré-jogo foi bem complexo, né? Porque, assim, ela viu o lado dela como psicóloga e ela colocava para a gente várias situações, né, para a gente resolver ali pré-jogo no lado mental. E foi um dos trabalhos que a gente fez pré-jogo mais difícil. A gente teve bastante dificuldade. E ela mesma falava, a gente, Alessandra, pelo amor de Deus, isso é impossível. Ela, igual o jogo, vocês decidem. Tem que resolver, tem que fazer. Vamos lá, vamos, o mental tem que estar... Então, assim, parece que estava tudo muito... casado mesmo, sabe? Realmente, acabou o jogo, a primeira coisa, eu olhei para ela falou, não falei que ia ser difícil? Não falei? Assim, com a maior naturalidade do mundo, eu querendo explodir, e ela, não falei? Falei para você que ia ser difícil, aí, ó, tá aí. Então, assim, durante o jogo, depois da primeira prorrogação, quando a gente, né, quando empatou e foi para a primeira, e a gente empatou de novo, ali, para mim, eu até falei para a Duda, eu falei, Duda, até tem um lance do jogo, que eu não sei se foi um lance ou se foi um corte, alguma coisa, que aparece eu falando para a Duda, é nosso, não tem jeito, é nosso, tá entendendo? E ela olha para mim, é nosso, assim, foi, e acabou. Ali, para mim, eu tinha certeza que a gente ia ganhar, porque a sintonia era muito grande, muito grande. E quando acabou, foi correr para o abraço. Acho que depois do gol da Maiara, que bate na trave, bate nas costas da goleira e entra, ali eu falei, a semifinal é certa. Até o André Henrique, que está narrando, fala, foi a mão de Deus que colocou essa bola. E realmente, foi a mão de Deus que colocou essa bola. Porque, olha, aguenta coração. Imagina assim, como que vocês estavam aqui no Brasil assistindo aquilo lá, porque eu assisto hoje os jogos e eu passo mal e eu já sei que eu ganhei. Eu passo mal. Já sabe o final e ainda assim sofre, né? Não, realmente foi bem emocionante, para dizer o mínimo, né? Foi bem e logo emocionante. a narração também, a Zezé lá,
com o André, foi assim, vendo depois, foi uma coisa assim de louco, a emoção deles, a emoção da Zezé, que faz parte dessa história, né? A Zezé é parte das conquistas do handebol brasileiro. Esse título é mais dela do que nós, vamos dizer assim, porque fez ali o alicerce do handebol, saiu das mãos dela, então ver a emoção deles ali, meu Deus, é de louco, é coisa de louco. Muito legal. E aí vocês chegam à semifinal contra a Dinamarca, né? Já tinham vencido a Dinamarca na primeira fase, né? E aí entra o Morten psicólogo também, né? O Morten malandro, eu diria, né? Porque ele usou, assim, eu sou jornalista esportivo, mas a minha especialidade é futebol e tênis, né? E no futebol a gente vê muito... Meligeni entrou. Que chique, que então, honra. Meligeni a gente na semana passada, tá vendo? A Meligeni, a gente voa demais. A gente fez a live com ele na semana passada, ele contou história de bastidores, foi muito legal. E, assim, o que ele fez, Dara, foi coisa que a gente sabe que técnico de futebol faz, né, em termos de motivação, né? Por exemplo, esse jogo com a Dinamarca, eu não vou dar spoiler, né? Você vai contar a história aí, mas ele viu que a imprensa dinamarquesa estava falando e aí usou isso para motivar vocês, né? A gente não realmente, na hora que a gente também, né, pensa na situação. Ele falou que estava falando que a gente não ia ganhar, que o Brasil não tinha história, que o Brasil não tinha tradição, que a Dinamarca já estava, né, com toda a bagagem, que ter perdido na primeira fase para a gente foi um degrau de aprendizado, que a gente já estava acostumado, né, a perder. Assim, ele falou um monte de coisa que a gente mentira. E ele mostrando nos slides, né, os jornais dinamarqueses passando um monte de coisa, a gente sem entender nada. Obviamente, ninguém se preocupou em printar e botar no Google Tradutor para saber, né? Mas a gente, meu Deus, a gente falando que ele tinha saído da Dinamarca por não ter competência para administrar uma equipe lá e por isso estava no Brasil e a gente assim, cara, a gente entrou com tanto ódio, mas com tanto ódio que acabou o jogo, a gente queria matar elas, né? Porque foi um jogo hoje, né? Claro, como tudo, fácil. A gente passou a semifinal, quer dizer, depois também das quartas, né? Tudo parecia tudo. Mas foi assim. Mas a gente, como? Tá vendo? Suas loucas, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês falam isso? Como é que vocês escrevem isso? Aí depois ele, gente, ó, não tava bem escrito daquele jeito que eu falei. Meu dinamarquês já não tá muito bom. Eu já não tô entendendo muitas coisas, mas depois eu tive lendo. A gente falou, mãe, como é que você faz? Ele, tá tudo certo. Ganhamos, bora, tá tudo certo. Mas realmente foi uma jogada de mestre. É por isso que eu brinquei, né? A malandragem do Morten. Uma jogada de mestre mesmo. É verdade. E ele não ficou só nisso, né? Aí vocês estão na final, quer dizer, para muita gente já passaram até, né, do que vocês tinham talvez previsto, né, para outras pessoas, não para vocês, estou falando. Mas já as pessoas aqui de fora já cumpriram o objetivo, já estão na final, vão jogar contra a Sérvia, né? E aquele negócio, o atleta nunca se contenta com menos. Eu nunca vi um atleta que se divirta perdendo. Né, eu falava isso para meus atletas de tênis, né? Você vai fazer de tudo para ganhar dentro da quadra, claro, vai ficar chateado ali, depois você vai esfriar a cabeça, faz parte do jogo, vai aprender com a derrota, mas você não se diverte perdendo, né? Enfim, então vai chegar, aí chega a final com a Sérvia, 20 mil pessoas, é isso? 20 mil, não é? 22 mil. 22 mil pessoas. É que muita coisa, eu tenho uma memória boa, então muita coisa eu não anotei, eu guardei de cabeça, por isso que às vezes eu pergunto aqui pela confirmação. 22 mil pessoas, e aí o Morten vem com outra jogada muito boa, né? Outra jogada de mestre, né? Chegou no vestiário, o discurso dele já começou dizendo, bom, objetivo cumprido, vocês já têm a medalha de vocês, né? Vocês queriam a medalha, eu falei que ia colocar uma medalha no peito de vocês, quem estava comigo lá em 2009 lembra que eu iria colocar uma medalha no peito de vocês, aí abriu um saquinho com várias medalhinhas de prata, um joguinho de botão embrulhado num papel alumínio e saí entregando. Ó, tá aqui a medalha de prata de vocês, tudo certo, objetivo cumprido, a imprensa no Brasil tá louco, o Brasil tá louco com vocês já são as melhores, entendeu? Tá tudo certo. E vira de costas, vai pro meio do vestiário e tira a jaqueta.
uma camisa de uma jogadora da Sérvia, a pivô, Uhum. e uma medalha do tamanho de um prato, enorme, pendurada no pescoço de ouro, né? Aí aqui a Sérvia, né, como tá jogando em casa, ginásio lotado, né, com mensagem do Djokovic, não sei o quê, e o telão, e passando várias coisas, a Sérvia já vai ficar com ouro, porque elas merecem, né? Elas merecem muito essa medalha, e vai ficar com elas. E agora, se vocês quiserem a medalha de ouro, vocês vão ter que buscar. E faz assim, meu Deus, a Duda levanta. Ela não deu um ipom no Morten, não. Ela deu um nocaute. Ela deixou ele 0. Derrubou, aí todo mundo... Ó, eu sei que eu bati em tanta gente ali, socando para poder pegar aquela medalha. Eu não sei nem quem eu bati. Eu só via neguinho gritando, cara, meu braço, minha perna. A nossa filha, pelo amor de Deus, vocês vão se machucar aqui. E o bolo parecia uma fogueira humana. E o Morten lá embaixo. Foi lindo. Foi lindo. Mas foi um momento de descontração. Realmente tirou aquele peso de estar entrando numa final. A gente entrou muito leve, né? Tiramos aquela coisa de, nossa, final. Tá? Então a gente entrou muito tranquila, muito rindo, ao mesmo tempo lembrando de, meu, o Morten é louco, que, né? Que sacada, que isso, que aquilo. Então a gente entrou na final, assim, leve, vamos jogar, né? Aquela música que a psicóloga usou, né? Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Foi o nosso lema nesse Mundial. E realmente, era todo momento isso. Galera, como se amanhã o mundo fosse acabar, como se não houvesse amanhã. E a gente foi, minuto a minuto, minuto a minuto, minuto a minuto, que aquelas 22 mil pessoas ficou pra gente indiferente. Nós devíamos ter lá uns 12, 15 torcedores no máximo, né? Os chapolins que acompanharam a gente e mais um pessoal lá, uns estudantes brasileiros que estudavam lá em Belgrado, ali próximo, que também foram, e nós. E toda uma nação, todo o Brasil pela telinha do Esporte Interativo, esperando, né, a tão sonhada medalha. E deu tudo certo, graças a Deus a gente conseguiu essa medalha de ouro, que eu ao meu ver, foi muito merecido, foi muito, muito lutado, muito, né, a história do handebol brasileiro, ao ser um esporte tão pouco, né, por mais que seja muito praticado no país, é um esporte pouco apoiado, pouco patrocinado, com pouca visibilidade a nível de mídias, né? Eu acho que era merecida por todo mundo que construiu a história da modalidade aqui no Brasil. Então, esse título aí foi nosso, foi de todo mundo que segue a gente, dessas pessoas que estão aqui na live, enfim, que me acompanham, que acompanham. É de todo mundo. Na minha cabeça, quando a gente ganhou, veio o Brasil todo, as pessoas que sempre apoiaram. A gente tem essa característica, a gente tem uma legião de seguidores aí que é a morte com a gente, sabe? Não tem tempo ruim, não tem vitória, não tem crítica negativa. E isso, querendo ou não, sustenta muito a gente, né? E é muito bom a gente ter essas pessoas, esse respaldo de todo mundo. E o título é deles, sem dúvida. Legal. E você, o que você lembra? Você me confessou outro dia que só viu lances, né? Só reviu lances dos jogos, inclusive da final, mas isso vai acabar em breve. Você vai poder rever os jogos inteiros. Mas o que você lembra, assim? Tipo, tá numa conversa, a final, você lembra o quê? É a primeira que vem na tua cabeça, é o final do jogo, que tá empatado ali até o final, e é o quê? É um lance específico? Ou é a comemoração, enfim, o que é? A primeira coisa, quando fala da final, para mim, eu lembro de duas coisas. Do dia anterior, a final, tá? Porque eu não sabia até então, ou não tinha prestado atenção, acho que eu não sabia, que no Mundial só o campeão recebe o troféu. Não tem troféu de segundo lugar, troféu de terceiro lugar. E eu e a Alexandra Nascimento, que era minha companheira de quarto, a gente fez uma cama para o troféu. Uma cama. Um leitozinho com travesseiro, com cobertor para o troféu dormir. Na noite seguinte, né? Que a gente ia levar o troféu para o quarto. Que, a gente vai ganhar esse troféu único, a gente vai ganhar. Vamos colocar lá. E sempre me vem na cabeça o momento que me entregam o troféu. Eu tinha muito medo de deixar cair. Porque eu tremia tanto. Eu tremia tanto. E aquele ano
foi o ano em que o Sérgio Ramos deixou o troféu cair no caminhão de bombeiro quando o Real Madrid estava passando, fazendo né? Ele deixou cair e ele virou meme da internet. Eu falei assim, só tem uma chance de eu ser mais vista que o Sérgio Ramos, né? Deixar o troféu cair também. Então, eu tinha muito medo. Então, quando eu fui pegar o troféu, eu tremia tanto. Eu falava, gente, não pode cair, não pode cair, não pode cair, não pode. Eu fiz tanta força que nas fotos que eu apareço com o troféu, eu tô assim, eu falo, nossa, a Dara tá, né? Tá ali entregue. Então, eu falei, não, gente, eu tô com medo de deixar cair. Mentira, eu tava muito emocionada assim, mas são esses dois momentos assim que vem. E vem muitos flashes do jogo. Tem uma defesa da Maíssa que é espetacular, de um contra-ataque. Tem um retorno defensivo da Dani Piedade, que é fora de sério. Tem o gol da Hanna, a finta da Hanna, que é absurdo. Tem um gol da Ana Paula, que é... Enfim, tem um erro da pivô, um erro crucial, que ela recebe uma bola em cima de mim, inclusive, um bloqueio que o Morten quase me estrangula, porque foi um bloqueio treinado, estudado, antecipado, e eu levei esse bloqueio, e ela joga para fora. Eu falei, valeu, Morten, ela errou. Então, assim, são muitos lances que vêm, sem dúvida nenhuma. E até deixa eu só ver o nome dele aqui, que ele fez uma pergunta legal aqui. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, peraí. O Luzimaro, ele está perguntando se você, por acaso, tem uma réplica desse troféu em casa. Eu não tenho, mas eu quero. Até se alguém souber, alguém que faça uma réplica, eu já até pedi para a confederação, no momento que eu encontrasse alguém que fizesse o réplica, eu queria pedir emprestado para a confederação o troféu, para eu poder fazer uma réplica para mim. Eu quero sim, quero muito, eu não tenho. Eu fiquei com o troféu na minha casa alguns dias, quase um mês, para falar a verdade, que eu não queria devolver, falei que ia ter roubado, mas eu tive que devolver, que isso é, né? Mas eu já tenho o aval de que se eu conseguir um lugar que faça isso, eles vão me emprestar para poder fazer, porque é uma joia que eu quero ter, quero que meu filho veja né? Mais para frente, eu quero que ele veja isso aí para sempre. Gente, vamos ajudar a Dara aí, tá cheio de gente vendo aí, quem souber conhecer alguém, avisa ela aí. Algum lugar de confiança que faça mesmo essa réplica aí, que eu possa estar, né, enviando o troféu, porque realmente é um objeto de muito valor, né? Mais simbólico do que a nível financeiro, mas é uma coisa muito importante, então eu não posso mandar para qualquer lugar. E aqui, próximo a mim, eu não tenho ninguém que faça essa... O Luzimaro falou que vai ver uma empresa ali perto de Barretos e te avisa. Beleza, Luzimaro, me manda o inbox depois e aí a gente conversa se der certo aí. O Alan Pierre está perguntando, na sua época, qual adversário você achava mais forte? Nossa, na minha época, eu sempre achei a Noruega muito forte. Por ser um jogo tão simples, a Noruega faz um jogo tão simples, mas com tanta perfeição, que para mim era um jogo, e com jogadoras tão boas nas suas posições, né? Não era uma ou duas que se destacavam, era um conjunto muito bom a Noruega. A França, para mim, sempre foi um adversário, apesar do Brasil ter um retrospecto muito grande, muito bom contra a França nos jogos, eu sempre achei um adversário muito completo, mas entre as duas eu ficaria com a Noruega. E tenho um respeito muito grande, acho que é um adversário bem difícil, a Espanha. A Espanha tem um jogo chato. Tem atletas muito boas em posicional e tem um jogo de desmarque ali que dificulta bastante. Eu ficaria com esses três. Legal. A gente já está chegando nos 10 minutos finais aqui da nossa live, senão cortam a gente abruptamente aqui, né? Aí que as pessoas vão achar que eu sou mal educado mesmo, né? Cortei todo mundo no meio. Mas eu queria ainda abordar duas coisinhas com você. Antes da gente passar para as despedidas e ver mais comentários aí da galera, se tiver, a gente abre aí no final. O Alan Pierre está dizendo obrigado, sou teu fã. Obrigada, Alan. E eu queria perguntar para você o seguinte, vocês ainda têm contato, a seleção, as meninas, vocês têm um grupo no WhatsApp, enfim, vocês se veem, muitas ainda jogam, né, profissionalmente, mas... O de ver é bem complicado por conta do calendário, né, a gente, no caso eu que parei, a Dani Piedade que paramos de jogar, mas a gente tem um contato, assim, grupo de WhatsApp não temos mais, assim, as ex-atletas, né, porque
A gente tem tanto grupo, não é grupo da família, é grupo não sei do quê, é grupo não sei das quantas. Mas, enfim, a gente tem um contato muito legal, assim. A gente, às vezes, pega para conversar de histórias passadas, enfim. A gente se fala muito via rede social. Você vê que uma posta uma coisa, vai aquela cabeçada, todo mundo curte, todo mundo comenta. Ou seja, tá todo mundo antenado na vida de todo mundo, né? É legal. Para mim, é o que eu falo. As pessoas me perguntam muito se eu sinto vontade de jogar. Eu sinto vontade de jogar, né? Eu acho que tá dentro, né? Uma vez atleta, sempre atleta. Mas, assim, o que eu mais sinto falta, principalmente a nível de seleção, é da galera. É das famosas resenhas, jogo, resenha, hotel, ônibus. Esses momentos são mágicos, são, assim, para ficar para a história mesmo. A gente parar para conversar, é muita risada que acontece, é muito legal. Então, eu sinto falta disso, sim. A Bela já tá... Rapidinho, a Bela tá falando, eu vou, Bela, eu tenho uma campanha na internet. Dária vem para Concórdia. Aí a Bela tá botando aí, Bela é uma jogadora de Concórdia, ela tá falando, vem, Dária, eu vou, manda o Tani me chamar que eu vou. Legal, isso aí é sensacional. E a última coisa que eu queria ver com você, abordar antes da gente finalizar aqui com os comentários, enfim, despedidas. Aí vem a Olimpíada, né? Vem o Mundial de 2013, vocês ganham. Aí vem o Mundial de 2015, né? O resultado não foi aquele que vocês esperavam, né? Mas aí vem a Olimpíada de 2016, e aí eu acho que posso estar enganado, mas acho que vem uma frustração, não pelo resultado em si, mas por não ter conseguido em casa, numa Olimpíada, no Brasil, né, no Rio de Janeiro, não ter conseguido chegar um pouquinho, né, mais longe, mais ou menos como o Mundial de 2011, né? Fica aquela pontinha de frustração, você já falou sobre o Mundial de 2011, queria que você falasse um pouquinho sobre a Olimpíada do Rio, e não me chame de pé frio, por favor, eu estava no jogo, mas a culpa não foi minha. Pé frio. Realmente, a Olimpíada do Rio é uma frustração grande, é um buraquinho aí, né? Que eu, particularmente, vou ficar com esse buraco aí, não vou conseguir preencher até que a seleção tenha uma medalha olímpica, porque era o meu sonho. Sempre falo, quem me acompanha sabe que eu sempre tive 2 sonhos. Uma medalha olímpica e ser mãe. E, infelizmente, eu encerrei minha carreira, que eu já tinha anunciado, né, antes mesmo da Olimpíada, já tinha anunciado que iria deixar depois do Rio, e não consegui realizar esse sonho. Né? A Holanda, que se preparou lá em 2013, levou todos os méritos para a Holanda, eu acho. Só para abrir um parênteses, quem está acompanhando a live desde o começo vai entender. A gente fez uma preparação contra a Holanda antes da Olimpíada. Nós ganhamos os 2 jogos da Holanda. Aí que estava o problema. Esse não é o retrospecto legal. Eu até falei isso pro Morten, e o Morten quer me matar quando eu falo. Eu falei para jogar contra elas, eu fiquei que não podia jogar contra elas. Enfim, mas coincidência ou não, você entende como as coisas acontecem, né? E aí, realmente ficou, mas, enfim, faz parte. Eu acho que esse é o lado negro do esporte, né? Eu acho que as derrotas e as lesões são momentos, assim, bastante tensos para o atleta de alto nível. No meu caso, eu não vou ter outra oportunidade, né, de jogar uma outra Olimpíada, de tentar ganhar uma outra Olimpíada. Mas, enfim, fica todo aprendizado, fica todo o carinho que eu recebi naquela atmosfera que foi mágica. Meu, não tem torcida melhor que a nossa, não tem no mundo, podem falar o que for, não tem. A torcida brasileira e a torcida do handebol brasileiro é algo surreal. Então, assim, eu fico com esses momentos, eu fico com os jogos anteriores, a Holanda, né, de poder jogar em casa, jogar uma Olimpíada em casa não é para qualquer um, não é para qualquer atleta que tem essa oportunidade, né, de ter, sediar uma Olimpíada e poder jogar. Mas, enfim, eu agora torcer para que essa geração que segue conquiste uma medalha, que eu vou me sentir também um pedacinho aí, meu sonho vai acabar se realizando por tabela. Claro, ó, só em minha defesa aqui, eu já achei mais uns 2 pé frio aí, eu não sou o único pé frio. Tá vendo? Mais uns 2 pé frios se acusaram aí que estavam lá no dia. Tô brincando com vocês, gente, não fiquem bravos comigo.
É só brincadeira, é só para não levar a fama de pé frio. Só o Wagner Joplin e o Alain Pierre. Disseram que estava lá, o Alain Pierre até brinca que a Tessie pegou tudo eu vou no achar dia. que o Wagner é pé frio, porque o Wagner estava em 2011 também, que eu lembro. Tá vendo? Tá vendo? Aí já é, ó, o negócio já... Sacanagem, Wagner. Um beijo, querido. Não, estamos brincando também, estou brincando, gente, por favor, não entenda. Olha lá, o Alain Pierre já está me chamando de pé frio, o Guga é pé frio. Eu juro que a próxima vez que tiver uma oportunidade, eu vou com 2 ou 3 meias, gente, para poder tentar esquentar o pé, fiquem tranquilos. Galera, eu queria agradecer muito, aí a gente está nos 5 minutos finais aí, agradecer muito a todo mundo que nos prestigiou, falar que foi um prazer. A Dara, sempre que quiser falar, tiver algum projeto pessoal, ou quiser voltar, enfim, eu vou tentar depois de falar também com outras meninas dessa conquista aí. Zezé, eu vi que a Zezé entrou na live. A Zezé é uma boa para uma live. A Zezé tem história no handebol brasileiro para contar. Legal, então... E a Zezé aí bom, agora você não está aqui no Brasil, mas a Zezé é lá, de São Gonçalo, está ali do lado. Pois é, agora eu moro nos Estados Unidos, né? Então não dá, mas bem legal. Vou ver se eu marco com a Zezé. Minha esposa veio até avisar aqui que faltam 4 minutos, não pode deixar que eu estou vendo aqui. Então a gente vai fazer, porque eu acho super importante a gente divulgar, mesmo assim, a gente fazer um pouquinho, né? Não é muito que a gente pode fazer, mas o que a gente pode fazer, né? Todo mundo só fala de futebol, só tem espaço para futebol, e eu tenho procurado falar aqui de basquete, de tênis, de handebol, de outros esportes, e também tenho procurado preservar essa história desses outros esportes, que são atletas fenomenais. Está aí o exemplo da Dara, que não nos deixa mentir. Dara, muito obrigado, tá, pela sua participação. E a palavra é sua aí para você se despedir aí dos seus fãs, que eu não tenho nada que... O pessoal está aqui por você. Então, se despeça dele. Realmente o convite, né? Ter esse espaço aqui para poder falar um pouquinho da minha história, principalmente desse título, que foi muito importante, né? É um marco na modalidade. Agradecer a todo mundo aí que acompanhou, que entrou um pouquinho. Enfim, e com certeza teremos outras oportunidades, outros temas, de repente, aí abrir um espaço aí para a galera conhecer mais. E muito obrigado mesmo, todo mundo que acompanhou. Continuem curtindo, continuem acompanhando. Se eu não respondi alguma pergunta, não falei, alguém pode me mandar pelo direct, eu respondo com o maior prazer, não tem nenhum problema, tá bom? E é isso, fiquem em casa, se cuidem muito, tá? A gente está vivendo aí um momento bem crítico, né? Um momento bem difícil da nossa vida, mas enfim, vai passar, a gente vai sair mais fortalecido disso, se Deus quiser. E se cuidem muito. E a gente vai se vendo por aí, tá bom? Muito obrigada por todo mundo que acompanhou e obrigado, Hugo, aí, pela oportunidade, de verdade. Imagina, eu que agradeço. Obrigado por ter compartilhado essas histórias sensacionais com a gente. Eu vou só lembrar vocês aqui que estão nos assistindo, amanhã, às 18 horas, desculpa, tá, Dara, mas eu já vou fazer o merchan da live de amanhã. Opa, bora. Amanhã, às 18 horas, a gente vai ter uma live com a Fernanda Venturini. Então vai ser muito legal. Também, hein? Rapaz, ela me deu uma bronca outro dia no WhatsApp. Não me conhece pessoalmente, não, mas eu falei, é casada com o Bernardinho, deve tomar bronca o dia inteiro, né? A gente brincando, né? Me deu uma bronca, enquadra esse filme direito aí, rapaz, que não sei o que, ela nunca me viu na vida. Mas vai ser legal, a Fernanda tem muita história para contar, então amanhã, 18 horas, a gente vai ter essa live com a Fernanda Venturini. Valeu, galera, a gente está chegando no último minuto da live. Obrigado de novo a Dara, todo mundo que nos acompanhou. E a gente já fica aí na expectativa. Essa semana ainda eu vou subir os jogos lá do Campeonato Mundial de Handebol lá no meu canal. Gustavo Roman, só procurar lá no YouTube, vão ter os jogos do handebol para quem quiser rever essa conquista que a Dara estava lá. E levantou o troféu e não deixou ele cair. Tá bom? Obrigado, Beijão, Dara. galera. Beijo, obrigado a todo mundo. Até a próxima.